Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Hoje vamos iniciar um novo capítulo aqui nas nossas leituras. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que sempre estão aqui ao nosso lado, nos ajudando e nos auxiliando. Que esses amigos queridos estejam conosco em mais esta noite, iluminando os nossos lares, iluminando as nossas vidas, e que tenhamos, Senhor, sempre a Tua luz e o Teu amparo guiando os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Estamos começando hoje, então, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje nós vamos ler os itens 1 e 2 deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que se deve entender por pobre de espírito. E aqui todos os itens, deste capítulo que nós vamos ler aí ao longo das próximas semanas. Então hoje nós vamos ler os itens 1 e 2, o que se deve entender por pobre de espírito. Primeiramente um trecho aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se diverte com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Entretanto, Jesus não se refere aos pobres de espírito como a homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. Ele diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os cientistas e intelectuais, segundo o mundo, têm geralmente tão elevada opinião de si mesmos, de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrados sobre eles mesmos, não podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superior a tudo leva-os muitas vezes a negar aquele que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los. Negam até mesmo a divindade ou, se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta ante a ideia de uma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer de seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja deste mundo visível e tangível. Atribuem-se a muita inteligência e conhecimento para crer em coisas que, segundo eles, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem a esse respeito, terão de entrar, como os outros, neste mundo invisível que tanto ironizam. É assim que seus olhos serão abertos e reconhecerão o erro. Mas Deus, sendo justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem tratá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus ensina que ninguém é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si mesmo do que em Deus. Em qualquer circunstância, coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por uma razão muito natural. A humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale então para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito em relação ao mundo e rico em qualidades morais. Ao ler essa passagem do Evangelho, eu lembrei de dois livros. Um deles, O Nosso Lar, muito conhecido, dentro da literatura espírita, onde André Luiz narra a sua saga, desde o momento em que ele deixou este mundo físico para adentrar ao mundo espiritual, e onde lá permaneceu, no mundo espiritual, nas zonas umbralinas,
durante pelo menos 8 anos, segundo o seu relato no livro O Nosso Lar, e que, para quem assistiu o filme, né, deve se lembrar daquelas cenas, né, do Nosso Lar, logo no início, né, do filme, onde o André Luiz está ali naquele lodo, né, naquela situação bem ruim, né, aos nossos olhos, mas necessária ao aprendizado dele, necessário para que ele pudesse ter a humildade que ele não teve aqui na Terra. Porque o André Luiz foi médico, né, teve uma vida de luxo, né, dentro das suas possibilidades, pouco se importava com as pessoas de menos posse, tanto que a gente vê lá no livro, né, no filme, uma das únicas pessoas que realmente pediram por ele, que rezaram por ele, depois que ele desencarnou, tinha sido uma senhorinha muito humilde e que ele tratava com tão mau gosto, né, no final do expediente dele, porque ela não tinha condições, né, de pagar por uma consulta, e ele atendia ali, fazia, né, de uma certa forma, praticava, né, de uma certa forma a caridade, mas com muito mau gosto. E aquela senhorinha foi a única, né, além da sua mãe, que rezou por ele quando ele desencarnou. E ele, quando caiu em si, né, quando ele percebeu isso, né, ele caiu em prantos, né, foi, né, junto dela. Ela já, depois que, né, que ela já tinha desencarnado, ela estava lá esperando pelo seu marido, né, que não tinha desencarnado ainda. E ela ainda, mesmo com todo esse tratamento, né, digamos, menos dócil, ela ainda via, né, no André Luiz uma pessoa bondosa, né, que conseguia minimamente tratá-la, né, com decência, porque talvez outros médicos talvez não fizessem isso. Então, pelo menos ele teve, né, um lampejo ali de caridade, mas ele amargou quando chegou no plano espiritual, né, uma situação muito difícil, que foi ficar no umbral durante 8 anos e precisou, né, daquele período para que ele pudesse realmente entender que os humildes de coração, que não era o caso dele, são aqueles que são mais elevados no plano espiritual, e depois que ele conseguiu, né, realmente, humildemente pedir ajuda, aí ele foi encaminhado para a colônia Nosso Lar, e aí deu prosseguimento à sua trajetória. Outro livro muito interessante, chamado Voltei, do irmão Jacó, narra a história, né, do irmão Jacó, que tinha sido, né, um dirigente espírita, e ele, quando chegou no mundo espiritual, ele encontrou uma pessoa ali que, na visão dele, né, era uma pessoa humilde, né, que ia no centro espírita, tal, que ele proferia palestras, e ele, no mundo espiritual, ele tinha uma situação muito mais luminosa que o irmão Jacó, que esperava ser recebido no mundo espiritual com toda a pompa e circunstância por ter sido dirigente espírita, por ter sido palestrante espírita. E aí ele perguntou para aquele senhor, né, puxa, como é que você tem, né, toda essa luz, toda essa luminosidade, toda essa situação privilegiada no mundo espiritual? E aí aquele senhor disse para ele, olha, eu colocava em prática aquilo que o senhor falava nas palestras, que o senhor pregava. E ele, irmão Jacó, talvez não tenha conseguido colocar em prática, né, tudo aquilo que ele mesmo pregava para as pessoas nas suas palestras. Então por isso que eu sempre digo, né, quando eu faço palestras, né, que o palestrante espírita é o primeiro a ser beneficiado com aquilo que ele está falando, né, até porque a boca está perto do ouvido. Então, se quem está fazendo uma palestra não realmente entender e principalmente praticar aquilo que está falando, né, vai ter uma situação difícil no mundo espiritual. Então, por isso que às vezes eu sou um pouco até eloquente em algumas falas que eu digo, que é para fixar em mim aquilo que eu estou falando. Se servir para alguém, se alguém for beneficiado com aquilo que eu estou falando, ótimo. Mas o primeiro a ser beneficiado, o primeiro que eu espero que seja beneficiado com aquilo que eu estou falando, sou eu mesmo. Porque eu também sou falho, como todos nós que estamos na Terra ainda somos falhos, senão já estaríamos em lugares muito mais elevados no mundo espiritual. Então, que as nossas falas sejam realmente de pessoas humildes de coração, que a gente se livre de toda a ganância, de toda a vaidade, de todo orgulho, de tudo aquilo que nos atrasa espiritualmente. Para que a gente seja, sim, um pobre de espírito, como disse Jesus nessa fala, como diz aqui nesse trecho do Evangelho, para que a gente seja realmente, né, digno de entrar no reino dos céus, que a gente tenha, né, olha aqui, ó, a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que a gente tenha essas condições para adentrar ao reino dos céus. E para que isso aconteça, nós é que temos que fazer a nossa parte. Eu posso aqui, a gente pode ouvir todas as palestras do mundo, posso aqui ficar falando tudo aquilo que seja possível para todos, mas se a gente não praticar, não vai adiantar muita coisa. Então, que a gente pense a respeito e principalmente que a gente coloque em prática
Tudo isso que Jesus veio nos ensinar, para que a gente tenha realmente a condição, né, de entrar no reino dos céus como um humilde de coração. Essa é a mensagem da noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Antes de encerrarmos o nosso Evangelho no Jefa desta quarta-feira, dia 14 de maio, gostaria de fazer uma singela homenagem aqui em nome do Jefa Sorocaba a essa figura importantíssima do meio espírita que nos deixou ontem, dia 13 de maio de 2025, Divaldo Pereira Franco. Médium, orador espírita, escreveu mais de 250 livros e foi um dos grandes nomes, do espiritismo. Tenho certeza que depois de Chico Xavier, foi o grande nome do espiritismo no Brasil. Proferiu mais de 20 mil palestras em mais de 70 países e aos 98 anos nos deixou ontem, dia 13 de maio de 2025, na Mansão do Caminho, onde ele morava, lá em Salvador, na Bahia, instituição que ele ajudou a fundar, que ele, com todo carinho, com todo amor, conduziu aí até o final da sua vida. E o Divaldo, ele gostava muito de um poema que ele mesmo psicografou pela autora Amélia Rodrigues, que é o poema da gratidão. Então, antes da gente encerrar o nosso evangelho de hoje, depois de fazermos as vibrações pelos nossos animaizinhos, gostaria de fazer essa singela homenagem ao Divaldo Franco, encerrando com o poema da gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor,
porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos, formulo uma oração. Eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos meus ouvidos, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram, os olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma oração e teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham. Mãos de amor, mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos. Mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor. Mãos que acolhem ao seio o corpo de um filho alheio sem receio. Pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados, e eu posso andar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra vida eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. Amor de pai, de mãe, de marido e esposa, de filho e de irmão. De alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas se não tiver ninguém para me amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei. Simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Esse é o poema da gratidão, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, da autora Amélia Rodrigues. Esse poema foi psicografado no dia 21 de novembro de 1962, quando o Divaldo esteve na Argentina para fazer uma palestra. Então, da nossa parte aqui do Jefa Sorocaba, a nossa gratidão a esse querido irmão, a esse companheiro de jornada, a essa pessoa que tão bem fez ao Espiritismo, que levou o Espiritismo para tantos lugares. Que Jesus o abençoe, o ilumine e o proteja na sua caminhada evolutiva. Que Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, a receba de braços abertos, com muito amor e carinho. E que todos os irmãos espirituais, todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram com a missão de Divaldo Franco aqui na Terra, que eles também estejam ao lado desse irmão, nesse retorno à sua pátria espiritual. Uma ótima noite a todos e que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês.